Então nós estamos aqui em Neemias. A gente já passou pelo contexto desse livro quando nós estudamos Malaquias. Então eu queria relembrar, para alguns é relembrar, para outros é conhecer o contexto desse livro, para outros talvez já sabem de cor e peço que tenham um pouquinho de paciência com aqueles que não sabem ou com aqueles que precisam relembrar desse contexto aqui. E a gente sempre faz isso quando nós começamos um novo livro, uma nova série, né? A gente tem estudado a Bíblia, livro após livro, capítulo após capítulo, e a gente sempre gosta de começar com um contexto histórico, porque o contexto histórico nos diz muito daquilo que o livro está falando, né? Para a gente simplesmente não cair em um lugar e ler coisas que talvez a gente pare e pense, poxa, mas o que isso significa? O que está sendo falado ali naquele livro? Então, para a gente recapitular um pouco do contexto histórico desse livro, a gente lembra que o povo de Israel, né, em um determinado momento da história, formado por 12 famílias, era um povo único. E que lá em 931 a.C., após a morte do rei Salomão, rei de Israel, seu filho Roboão, ele assume o poder, e aí o povo vai até Roboão, porque Salomão, ele no final do seu reino, ele estava pesando a mão sobre o povo, os tributos eram pesados, o serviço das pessoas ao rei estava ficando pesado, e o povo vai até Roboão e pergunta, e aí, Roboão, será que você consegue dar uma aliviada para a gente? E Roboão vai buscar conselho, e ele busca conselho com as pessoas mais experientes, e essas pessoas vão dizer, olha, seja gentil com o povo, maneira um pouco, e o povo vai ter o coração contigo, e o povo vai ficar contigo. E aí ele busca o conselho com os seus amigos mais novos, e eles falam assim, olha, você tem que chegar chegando, você tem que mostrar porque você veio. Se seu pai aumentou o peso, você vai multiplicar o peso sobre o povo, e o povo vai falar, ó, esse cara chegou com tudo, e eles vão te obedecer, e eles vão te seguir. E quando Roboão, então, decide seguir o conselho dos seus amigos, o povo sente, o povo se indigna, e o povo, então, se revolta contra Roboão e faz com que essa revolta separe o reino de Israel em dois reinos. O reino do norte, com as 10 tribos, e o reino do sul. O reino do sul era onde ficava a capital Jerusalém, onde ficava o templo, e era o centro político e religioso daquela época, né? Então, quando esse reino é dividido, ele fica sobre o reino do norte fica sobre o comando de Jeroboão. E aí Jeroboão, pensando assim, poxa, o templo está lá, né? O povo vai querer adorar o Senhor e vai para Jerusalém. Então vamos fazer os nossos deuses. E assim o povo não vai precisar ir até Jerusalém para adorar a Deus. O povo vai ficar aqui e eu não corro o risco, então, de ter o meu reino, né, tomado por Roboão. E aí o povo se afunda em idolatria, o povo começa a se afastar de Deus, o povo começa a ficar muito distante da palavra de Deus, muito distante dos mandamentos do Senhor. E aí, quando chega 722 a.C., Deus entrega o reino do norte aos assírios, que acabam com o reino e dispersam o povo. E uma coisa interessante é que o reino do norte nunca voltou. Até os dias de hoje, eles nunca voltaram e nunca reconstruíram nada. Eles foram dispersos e até os dias de hoje, essas tribos estão espalhadas pelo mundo. E o reino do sul,
ele permanece por um tempo, mas ele não toma o exemplo do Reino do Norte. Também começam a mergulhar em idolatria, em desobediência, em orgulho, e eles vão abandonando o Senhor também. E quando chega em 586 a.C., o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, né, um nome bem famoso, um nome bem icônico. Eu lembro que tinha um amigo meu que ele ouviu esse nome na escola bíblica dominical quando ele era criança. E aí ele falava assim, quando meu filho nascer, quando eu tiver um filho, eu vou colocar o nome de Nabucodonosor. Né? É um nome que chama atenção e é um nome que a gente vê ele na Bíblia, a gente vê lá a história de Daniel, vê quando ele reinava. E o reino da Babilônia era um reino bastante opressor. Então, quando eles começam a investir contra o reino de Israel, eles ficam cercando Jerusalém por 18 meses. Eles investem contra o reino do sul 3 vezes. E na terceira vez, eles conseguem, então, entrar, destruir Jerusalém, destruir o templo, destruir as casas, as principais casas das pessoas importantes. E eles levam embora, então, para a Babilônia quase todas as pessoas. Eles deixam apenas as pessoas mais pobres, ele deixa apenas os agricultores, que era uma forma de poder ter alguém ali naquela terra fazendo alguma coisa e não deixar a terra simplesmente sozinha. Mas eles levam, né, presos ou cativos, talvez cativo não é uma palavra muito comum no nosso vocabulário, mas significa isso, levar, né, preso. Eles levam as pessoas, principalmente os governantes, pessoas importantes, os militares, porque assim o povo não conseguiria se reunir novamente e reconstruir a cidade. E deixava ali na cidade apenas essas pessoas mais pobres, que iriam manter uma certa movimentação na terra e impedir então que outras pessoas viessem e tomassem, porque a terra estava vazia. E aí Deus levanta alguns homens para falar acerca desse tempo de prisão, desse tempo de cativeiro, né? E dentre esses nomes nós temos o profeta Jeremias, e Jeremias se levanta para falar que o povo estaria sobre o domínio babilônico, mas que esse domínio não seria para sempre, que haveria um tempo em que isso iria acabar. E aí, quando em 538 a.C., o Império Medo-Persa ele conquista o Império Babilônico. E em 537 a.C., o rei Ciro faz um decreto permitindo o regresso do povo de Israel. O Império Medo-Persa era um império diferente do Império Babilônico na forma de governar, na sua forma de política, porque eles permitiam que as pessoas voltassem para sua terra, eles permitiam que as pessoas reconstruíssem, não só permitiam, mas quando os babilônicos tomaram Jerusalém e destruíram o templo, eles levaram embora os pertences do templo, as coisas que eles usavam para que acontecesse o culto a Deus. E quando Ciro permite que o povo regresse, ele devolve também os pertences do templo, e ele permite então que o povo volte para conseguir reconstruir. E após isso, nós temos na história 3 regressos desse povo, né? Nós temos o primeiro regresso em 537, liderado por Zorobabel, e o propósito principal é a reconstrução do templo. Depois nós temos um segundo regresso, que acontece em 458 a.C., é liderado por Esdras, e o propósito seria ensinar a lei. Então eles reconstruíram o templo e agora eles precisavam ensinar a lei novamente para que o templo voltasse com as suas atividades. E o terceiro regresso, que é o regresso que nós estamos agora, que nós vamos entrar em Neemias, que é liderado
pelo próprio Neemias, com o propósito de reconstruir, então, os muros. Talvez para nós, reconstruir muros não faça muito sentido, mas a gente vive numa cidade onde as casas são cercadas por muros, grades, e a ideia é a mesma, é segurança, é poder trazer uma estabilidade. Então, reconstruir os muros de Jerusalém era trazer essa segurança, era como, agora a gente está estável, agora a gente pode se estabelecer aqui, a gente pode voltar a ter um comércio aqui, a gente pode então, isso dava para eles um senso de identidade, porque agora a terra voltava a ser povoada, havia uma segurança, havia uma estabilidade e as pessoas começavam então a negociar, os comércios começavam a voltar e aí tudo começava a funcionar. A gente vê que o segundo regresso e o terceiro regresso eles são bem próximos, tanto que na Bíblia hebraica não existe essa separação de Esdras e Neemias, é um livro só, mas na nossa Bíblia isso é separado. E aí, enquanto no primeiro regresso, eles estavam sob o comando do rei Ciro, no segundo e no terceiro, eles estavam sob o comando do rei Artaxerxes I. Inclusive, tem uma coisa interessante, porque esse rei, ele era filho de Xerxes I, o rei Assuero, e talvez esse nome seja um pouco mais comum para a gente, porque esse nome é o que aparece lá no livro de Esther. É o rei a qual Esther se casa com ele. Então, aqui nós estamos em relação ao nosso contexto histórico. Nós estamos, então, no terceiro regresso do povo de Israel para Jerusalém, com o propósito de reconstrução dos muros. E aí eu queria falar um pouquinho acerca do motivo pelo qual nós escolhemos esse livro. Nós entendemos que seria propício a gente olhar para uma história de reconstrução em um momento como nós estamos vivendo aqui. E é uma história não só de uma reconstrução de muros, mas a gente vê que também tem um reconstruir dos corações, que Deus está fazendo uma obra no coração daquelas pessoas. Enquanto aquelas pessoas estão envolvidas com uma obra física, existe algo dentro delas que está sendo reconstruído. E esse ano é um ano muito diferente para nós como igreja, como Calvary. Porque nunca antes na história dessa igreja nós passamos por algo como esse. Nunca antes nessa igreja local nós tivemos um momento onde a gente estivesse enviando um grupo de pessoas para plantar uma nova igreja. Então nós temos cadeiras vazias. E elas não estão vazias simplesmente porque estão vazias. Estão vazias porque nós enviamos um grupo de quase 30 pessoas para plantar uma igreja. E isso para uma igreja pequena é um passo de fé, é um passo muito grande. Porque a gente pensa, poxa, tem toda uma estrutura, tem os ministérios, tem arrecadação, tem um monte de coisa que a gente pensa, faz falta. Não só também a falta que as pessoas fazem, que talvez seja o que muitos sentiram nesse momento. De pensar, poxa, tem meu amigo, a gente já está aqui há um tempo e agora ele vai lá para uma outra igreja. E a gente às vezes fica assim, poxa, a gente sente. Mas a gente fez isso porque a gente acredita que a plantação de igreja é a resposta para o nosso tempo, como foi resposta no tempo passado. Quando a gente olha para cidades que foram inundadas pelo Evangelho, onde os discípulos não pisaram os pés, foi porque pessoas pregaram o Evangelho. E essas pessoas elas foram enviadas. Essas pessoas plantaram igrejas, pregaram o Evangelho, fizeram discípulos. Esses discípulos fizeram outros discípulos. E assim a gente tem o Evangelho sendo espalhado por lugares onde os apóstolos nunca pisaram. E a gente crê que da mesma forma nós precisamos estar plantando novas igrejas. Precisamos estar enviando novas pessoas. E talvez
não vai ser apenas uma vez que a gente vai fazer isso. É interessante que no livro de Atos, né, nós somos chamados a ser testemunhas do Senhor, eles são chamados a serem testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, mas isso muda, porque quando o evangelho chega até Samaria, Samaria se torna então a Jerusalém. E aí existe uma outra Judéia e uma outra Samaria, onde o evangelho precisa ser levado. Então nós acreditamos que nós não fizemos esse movimento por nada. A gente sentiu essa direção do Senhor. Sentiu que a gente queria que o evangelho fosse espalhado. E esse continua sendo o nosso coração e o nosso desejo de que essa igreja forme novos discípulos, que essa igreja continue a propagar o evangelho, continue a chamar pessoas para conhecer o Senhor, que essas pessoas sejam formadas nesse lugar. E a partir do momento que a gente crescer e tiver mais pessoas, a gente possa fazer o mesmo movimento de enviar um novo grupo para plantar uma nova igreja. E assim a gente pretende fazer, porque de verdade, hoje, sinceramente, a gente não pensa em se tornar uma mega igreja. A gente não pensa, vamos ter 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 membros. A gente acredita no impacto que pequenas igrejas fazem, porque as grandes igrejas, se a gente for ver, elas não são a maioria. A maioria são as pequenas igrejas. E são as igrejas que muitas vezes chegam a lugares onde grandes igrejas não chegam. Quando a gente vai para o interior, a gente vê aquela Assembleia de Deus. Lá não chega às grandes igrejas, mas a palavra do Senhor está sendo pregada através de uma pequena igreja e fazendo diferença na vida das pessoas. E é isso que a gente quer fazer. E eu sei que isso não é fácil. Não é fácil para a gente enviar essas pessoas. Agora a gente lida com as consequências disso. E não falo isso de forma negativa, eu falo de forma realista. A gente lida com isso, com reestruturar os ministérios, reorganizar. Para muitas pessoas eu falei, olha, você vai precisar ter um pouco de paciência com a gente. A gente está organizando, tem muitos alinhamentos para serem feitos, muitas conversas para serem feitas, para que a gente consiga colocar a casa no lugar novamente. Mas também tem muitos desafios estruturais, né? Eu sei que vocês muitas vezes vêm para cá e a gente principalmente em dias bem quentes, a gente fica aqui quase em uma sauna, né? Nós adquirimos 2 ar, eles não estão dando conta e a gente tem pensado no que a gente vai fazer, tem feito orçamentos. Então existem também alguns desafios estruturais aqui. Existem banheiros para serem consertados, coisas para serem feitas. Existem muita coisa na estrutura para ser melhorada, mas a gente também não quer se perder simplesmente em meio a fazer muitas coisas, porque a gente não quer uma igreja simplesmente ativista, né, que só faz coisas, mas a gente deseja que, como nós vamos ver aqui no livro de Neemias, enquanto a gente tem que reconstruir, realinhar e fazer coisas, às vezes com a nossa própria mão, nosso coração esteja sendo moldado pelo Senhor. Nosso coração esteja sendo trabalhado pelo Senhor. Então esse é o motivo de nós estarmos em Neemias agora. E eu peço que você abra a sua Bíblia e a gente vai começar então aqui no versículo 1, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1. O título dessa noite é Tudo Começa com o Coração. E a gente vai entender, ao passarmos por esses versículos, o que isso significa.
Eu não vou ler inteiro para a gente poder conseguir fazer em um tempo bom, mas eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta e a gente vai ler junto e meditar juntos, ok? Então, versículo 1 começa assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Então, Neemias é quase como um diário, né? Ele vai escrever ali coisas que ele vai fazer, coisas que ele vai viver. E aqui diz que ele estava em Suzã. Suzã era uma das capitais do Império Persa. Era uma cidade de inverno. Era uma cidade que os nobres iam no verão, porque tinha um clima mais ameno, então eles iam para lá, né, para ficar num lugar mais gostoso. Não existia ar-condicionado naquela época, então valia a pena se mudar para um lugar onde o clima era melhor. E aqui nós vemos Neemias se apresentando. Neemias significa Deus consola. E é interessante porque os nomes na Bíblia eles fazem muito sentido para aquilo que a pessoa iria fazer, pelo propósito pelo qual ela havia nascido, né? Aonde Deus iria usá-la. Talvez hoje não faça mais sentido. Meu nome é Douglas por causa de um jogador de futebol. E não foi pela vontade da minha mãe. Então, quando meu pai voltou, que ele havia me registrado, ele apareceu com o nome Douglas, que eles não tinham entrado em acordo em relação a isso. Meu pai gostava muito de um jogador do Coxa, que se chamava Douglas, que eu nem sei quem é. E aí, por isso que o meu nome ficou Douglas. E muitos, né, acabam recebendo nomes, às vezes, sem muito sentido, sem muito propósito. Mas é interessante que Neemias se chamava Deus consola, diante de um momento em que o povo precisava desse consolo de Deus, né? E aí, no versículo 2 diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Aqui, então, aparece esse personagem, Anani, diz que é irmão de Neemias. Não, a gente não tem certeza, mas a maioria dos estudiosos consideram como irmão de sangue. E diz que ele estava voltando de Judá. E então Neemias lhe faz uma pergunta. E aqui a gente começa a entender um pouco o título dessa noite, que é Tudo Começa com o Coração. Jesus ele vai dizer lá em Mateus 15:18, quando as pessoas questionam acerca dos seus discípulos que estavam comendo sem lavar as mãos, ele fala assim: olha, o que faz mal para o homem não é aquilo que entra na sua boca, mas aquilo que sai da sua boca. Porque aquilo que sai da sua boca é aquilo que está no seu coração. Então, muitas vezes, aquilo que nós falamos porque é aquilo que está no nosso coração. E é interessante pensar que, quando ele vê o seu irmão voltando, aquilo que sai da boca dele era: olha, como o povo está? Como eles estão? Como a cidade está? Ele demonstra um interesse pelo seu povo, demonstra um interesse por Jerusalém, que até os dias de hoje é uma terra sagrada para o povo judeu. Era a terra onde estava o templo, onde eles cultuavam ao Senhor. E até os dias de hoje existe algo especial naquela terra. E aí ele responde assim, versículo 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Às vezes a gente tem o costume de perguntar, é o costume, né? Todo mundo fala: e aí, como é que você está, né?
Mas às vezes a gente não está preparado para a resposta. A gente tem o costume de perguntar e de escrever, e aí fulano, tudo bem? Como você está? Mas a gente não está preparado às vezes para cara, não estou bem. Algumas pessoas brincam que falam assim, vamos voltar, eu vou te perguntar de novo e você responde que está bem, ok? Porque às vezes a gente não tem interesse em saber que a pessoa não está bem. Às vezes não tem um interesse real de, poxa, senta aqui, vamos conversar. E é interessante que Neemias pergunta e ele tem uma resposta, e uma resposta que não é muito boa. E eu acho que como comunidade a gente precisa aprender a também ouvir as pessoas quando elas não estão bem. A ter um coração que se preocupa com as pessoas. Eu acho que nós, como Calvary, temos uma coisa peculiar. E que às vezes isso parece que morre, às vezes parece que isso volta de novo. Que é os momentos que nós temos de oração um pelos outros. Isso, quando eu entrei aqui em 2011, era uma das coisas que me chamava a atenção. Me chamava a atenção pessoas conversando e pessoas depois orando uma pelas outras. Porque às vezes a gente bate nas costas e fala, beleza, vai ficar tudo bem. Ou às vezes a gente fala assim, não, beleza, vou estar orando por você. E a gente entra na nossa semana e a gente nem lembra mais do que a pessoa falou. Nem lembra mais qual era o problema daquela pessoa. Então, como um conselho, como algo que a gente precisa exercer como igreja. Se alguém compartilha contigo um momento difícil da sua vida, sente com essa pessoa, ore por ela, se importe com ela. E que isso faça parte das suas orações, talvez no decorrer da semana. E no decorrer da semana você possa mandar uma mensagem e falar, e aí fulano, como as coisas estão? E continuar orando por essa pessoa. A gente vai ver aqui então no versículo 4, qual foi a reação de Neemias diante dessa notícia. Diz que, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. No nosso primeiro culto, se você não viu as nossas últimas 3 mensagens, eu aconselho, volte lá no Spotify, no YouTube, e escute as nossas últimas 3 mensagens. A primeira mensagem a gente falou sobre as bem-aventuranças. E sabe uma coisa interessante? Jesus vai falar na segunda bem-aventurança, bem-aventurado aqueles que choram, porque deles é consolo. Qual o significado do nome de Neemias? O Deus que consola. E eu não estou aqui para desvendar nenhum código, né? É muito engraçado quando as pessoas começam a linkar as coisas e aí elas começam a criar coisas. Mas a verdade é que quando Jesus fala felizes aqueles que choram, e a gente pôde meditar que é aquele que, diante da sua condição espiritual, pôde olhar para si e falar, poxa, estou tão distante do Senhor. Minha vida tem sido vivida, mas não é aquilo que eu gostaria de... Eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, eu não vivo na plenitude que eu gostaria de viver. Mas aquele também que olha à sua volta e enxerga também que o seu próximo precisa do Senhor. Que há pessoas à sua volta que também necessitam do Senhor. É aquele que olha para as consequências do pecado. E olham o quanto a queda desconfigurou todas as coisas e quanto as coisas estão tão distantes daquilo que era o coração de Deus. E diante disso,
nós, como igreja, não deveríamos nos alegrar, deveríamos nos entristecer. A gente deve olhar para essas coisas e se entristecer. Porque existe um mundo que sofre, existe um mundo que padece. Nós sofremos muitas vezes. Nós, às vezes, temos momentos extremamente difíceis. Às vezes, temos momentos de lidar com muita dor, com muita frustração. E tem dias que não são fáceis. Tem dias que são pesados. E Deus não criou para que os dias fossem dessa forma. Deus não criou para que a gente fosse dessa forma. Uma das coisas que mais me chama a atenção na palavra de Deus, que fala que existe mais sabedoria em um velório do que em uma festa. Porque quando a gente está em uma festa, a gente está curtindo. A gente não está pensando muito sobre as coisas. A gente não está pensando, sabe, sobre a vida, sobre família, sobre filhos. A gente só está aproveitando. Mas quando a gente está em um velório, não sei vocês, mas é um momento de reflexão. Porque aí a gente pensa, poxa, deveria ter passado mais tempo com essa pessoa. Às vezes tem coisas que eu gostaria de falar para ela e eu não falei. E aí uma coisa vai chamando outra, porque a gente pensa, poxa, mas como eu tenho vivido a minha vida? Sabe? Às vezes tenho trabalhado muito, estudado muito, e a gente se pensa, será que vale a pena isso? Será que no final, porque quando a gente se depara com um caixão, a gente olha aquilo que é o final de todos nós. Todos nós estaremos num caixão um dia. E a questão é como a gente tem vivido a nossa vida para a gente chegar até esse dia. Porque a vida não termina ali, a vida começa ali. E às vezes a gente começa a fazer reflexões acerca de como a gente está vivendo a nossa vida. Por isso, felizes aqueles que choram, porque esses são aquelas pessoas que estão olhando para a sua vida, que estão olhando para a sua volta. E elas estão sendo levadas pelo coração de Deus a pensar nas coisas certas, a ver as coisas da forma que Deus vê, a sentir da forma como Deus sente. Às vezes a gente recebe uma notícia triste e muitas vezes a gente até se compadece, mas isso não dura muito. E talvez a gente precise aprender a ter esses momentos de olhar para isso, se compadecer com essas coisas, de lamentar, de chorar. Mas uma coisa importante é também que a gente precisa aprender a não permanecer nesse lugar. Porque se a gente permanecesse nesse lugar de choro, de lamento, de tristeza, seria muito difícil. E a vida seria muito pesada. Afinal, a gente precisa lembrar, serão consolados. Então a gente precisa sair desse lugar de choro, de lamento, e a gente vê aqui que a melhor resposta diante dessas coisas é a oração. Ele diz, sentei-me, chorei, lamentei, jejuei e orei. E ele ora a Deus. Ele vai para Deus, para aquele que pode ser a resposta para ele diante daquela situação. E aí ele começa orando dizendo assim no versículo 5. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Tem muita coisa interessante na oração de Neemias. E um princípio muito importante para nós, quando nós estamos nesses momentos difíceis, de lamento, de choro, e a gente então vai para o Senhor. A primeira coisa que Neemias fala é Deus dos céus, Deus grande e temível. Não é à toa que Jesus vai ensinar
a nós orarmos dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração que Jesus nos ensina, e a oração que Neemias começa, é uma oração que começa olhando para quem? Para Deus. Diante dos nossos problemas, diante das nossas aflições, diante de um mundo caído, diante de um mundo que necessita do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ir em oração ao Senhor, mas reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder. Porque aí a gente muda um pouco o nosso olhar. O nosso olhar, ele deixa de ser para aquilo que para nós naquele momento é tão pesado e tão grande e tão difícil, e passa a olhar para um Deus que é grande, para um Deus a qual não há nada que seja impossível diante dele. A gente tira o nosso foco dessas coisas e a gente coloca o nosso foco no Senhor. Então a primeira coisa que a gente deveria fazer quando nós entramos em oração diante de Deus é tirar o nosso foco dessas coisas daqui, das coisas que estão nos preocupando, e colocar o nosso foco no Senhor. Por isso que nós, quando começamos o nosso culto, nós temos um momento de aquietar o coração. Porque é justamente o momento em que a gente tira os nossos olhos, nós tiramos o nosso coração das coisas que a gente está preocupado, das coisas que a gente tem que resolver, dos problemas que a gente vai ter que resolver na segunda-feira, e a gente coloca o nosso olhar e o nosso coração no Senhor. E essa deveria ser a forma como nós nos aproximamos diante de Deus. Quando nós oramos e nós declaramos a grandeza de Deus, quando nós o exaltamos, quando nós o glorificamos, é como se nós estivéssemos gritando para o nosso coração: olha, não há nada nesse mundo que seja maior do que o Senhor. Não há problema maior do que o nosso Deus. Não há coisa tão terrível e tão temível nessa terra quanto o nosso Deus. E aí as coisas passam de serem coisas tão assustadoras para nós, a serem coisas que, diante do Deus a qual nós servimos, são tão pequenas. E é interessante que ele, nessa oração, ele também vai confessar que ele e o seu povo têm pecado contra o Senhor. Lá nas bem-aventuranças que nós vimos no começo do ano, no nosso primeiro culto, a primeira bem-aventurança era: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Neemias então olha para a sua vida, Neemias olha para a vida do seu povo, e ele diz: Senhor, nós pecamos contra ti. Senhor, nós falhamos. Essa é a verdade. A verdade é que, diante de quem tu és, nós estamos tão distantes. Nós temos falhado. Temos pecado contra o Senhor. E ele confessa então o seu pecado e o pecado do seu povo. E aí ele diz assim, continua a sua oração no versículo 8, dizendo: lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Talvez a gente se sente em um lugar tão distante de Deus. E isso está ok, porque realmente os nossos pecados, eles nos distanciam do Senhor. Mas às vezes a gente se sente em um lugar inalcançável. Talvez a gente falha, e diante das nossas falhas, nós pensamos: poxa, eu acho que agora não tem mais jeito. Às vezes a gente sente que Deus talvez está indiferente a nós, que talvez Ele não se importa com a gente. E o que nós vemos aqui, Neemias falando: olha, Senhor, lembra que o Senhor disse que se a gente voltasse os nossos olhos para Ti novamente,
Não importava onde nós estivéssemos, o quão distante nós estivéssemos da nossa terra, o quão espalhado nós estivéssemos por esse mundo, o Senhor viria e nos traria de volta. E ele está falando acerca de uma terra prometida, mas essa é a realidade que nós também vivemos em relação à nossa vida com Deus. Não importa o quão distante nós fomos, não importa quão pesado ou quão terrível tenha sido os nossos pecados. Sempre que a gente se volta para o Senhor, sempre que a gente se arrepende, sempre que a gente confessa o nosso pecado ao Senhor, Ele volta para nós e nos traz de volta. Não importa. E às vezes eu faço alguns exercícios na minha mente de pensar assim, poxa, quão distante será que é esse lugar? E às vezes a gente tem esse sentimento de que, ok, até aqui tudo bem, mas se passar disso daqui, aí não. E a gente não consegue muitas vezes compreender a grandeza da graça, da misericórdia de Deus, capaz de alcançar os homens mais terríveis, capaz de perdoar os pecados mais horrendos e mais nojentos que a gente possa pensar. Que talvez para nós, não, isso aqui não é perdoável. Isso aqui não merece perdão. E pensar que Deus, você pode estar o mais longe possível. Se você se arrepender, se você voltar para Ele, Ele te traz de volta. Este é o coração do nosso Pai, que Cristo vai mostrar e vai ilustrar através da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele fala, pai, me dá as suas riquezas aí, me adianta a herança aí, porque eu quero sair e eu quero aproveitar as coisas. E aí nessa história o filho sai e ele vive uma vida de ostentação e uma vida de promiscuidade. E ele vai gastando, muitas festas, provavelmente muitas bebidas, muitas mulheres. E aí o dinheiro acaba. E quando acaba, ele vai então trabalhar para cuidar dos porcos. E ele se vê comendo a comida dos porcos. E naquele momento ele lembra do seu pai. E ele pensa, poxa, os servos do meu pai, eles estão vivendo uma vida muito melhor que a minha. E ele então ele pensa, se eu voltar, mas não, é interessante porque Jesus vai falar nessa parábola não que o filho simplesmente pensa em voltar e pedir o lugar de volta ou pedir emprego para o seu pai, mas ele diz, olha, e se eu voltar e falar para o meu pai, pai, pequei contra ti. E a coisa mais bela nessa passagem é que quando ele volta, o pai vê o filho de longe. E o pai não está num lugar pensando assim, ok, vamos lá. Deixa ele vir, que eu quero falar umas boas para ele. Diz que ele corre. Jesus está falando acerca do coração de Deus. Ele corre em direção àquele filho. Ele abraça, ele beija. E antes mesmo que seu filho possa falar alguma coisa, ele fala, olha, vamos fazer uma festa. Porque meu filho estava morto e agora vive. Esse é o coração do Senhor. E esse é o coração que nós deveríamos ter em relação às pessoas que estão longe do Senhor. De pensar, ele está longe, mas se está voltando, o coração de Deus corre em direção a essa pessoa. Abraça, beija, festeja, se alegra. E que a gente não seja como o irmão dele, né, que ficou ali indignado, porque seu pai estava fazendo uma festa. Poxa, pai, eu estava aqui, sempre, né, estive aqui, e agora você vai e faz uma festa para o meu irmão.
Eu acho que a gente tem muito para pensar e meditar acerca dessa passagem. E aí a gente continua aqui, versículo 10 e 11. Neemias continua orando e falando ao Senhor: estes são os teus servos, o teu povo, tu resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Fazes com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Uma das coisas importantes para nós, diante das coisas que nós temos vivido, diante daquilo que a gente se depara, diante das situações difíceis que a gente tem vivido, é um bom lugar a gente começar com a oração, é um bom lugar a gente começar lembrando quem Deus é um bom lugar a gente lembrar quem nós somos, reconhecer a nossa falha, os nossos pecados diante do Senhor, mas também é um bom lugar a gente lembrar acerca das promessas do Senhor. Lembrar que vão ter dias difíceis, vão ter dias ruins, e nesses dias ruins é importante a gente lembrar das promessas que o Senhor fez a nós. É importante a gente lembrar de que, primeiro, existe uma promessa que Cristo fez quando Ele voltou ao céu, de não nos deixar sozinhos. A primeira promessa que Cristo faz ali é de nos dar um conselheiro, um consolador, que seria o Espírito Santo. E que este caminharia conosco e nos ajudaria a viver essa vida com Cristo. Lembrar das promessas do Senhor de que Ele voltaria para o céu, mas prepararia um lugar para nós e um dia voltaria para nos buscar. Lembrar das promessas do Senhor que Ele faz novo céu e nova terra. Lembrar das promessas do Senhor que diz que vai ter um dia em que o Senhor vai enxugar a última vez as lágrimas do nosso rosto. E aí não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor, porque nós estaremos com o Senhor pela eternidade. É importante a gente lembrar, a gente não está nesse mundo simplesmente, Deus não jogou a gente nesse mundo e falou, ó, vai, viva. Mas Ele promete estar conosco. E diante desse momento que a gente está vivendo como igreja, a gente precisa lembrar acerca dessa promessa. E a promessa, ela é lembrada a partir do momento que nós vamos para a palavra de Deus. Inclusive, esse tema, quando a gente fala de avivamento, que faz parte do título dessa série, quando a gente olha para aquilo que significa avivamento, e a gente olha para a história de avivamentos, quando a gente olha para nós como Calvary, a Calvary veio de um movimento de avivamento. A gente tem uma coisa que é muito comum nesses movimentos. Primeiro, as pessoas se deparam com a sua condição espiritual. Primeiro, elas veem o quão distante elas estão do Senhor. E eu acho que é interessante porque a gente terminou o ano no livro de Malaquias. E aí todo mundo estava pensando que a gente ia falar de oferta e dízimo. E a gente falou de muita coisa. Quase nada acerca de oferta e dízimo, mas nós falamos muito acerca de um povo apático, de um povo que estava ali. O templo havia sido reconstruído, né? Malaquias é um pouquinho depois aqui de Neemias. O templo havia sido reconstruído, as coisas estavam funcionando. Eles estavam fazendo como se fosse nós vindo na igreja, louvando, cuidando de um ministério, limpando.
sabe, fazendo isso aqui girar. A máquina está girando, mas um povo muito distante, um povo muito apático, um povo que não estava com o seu coração no Senhor. E aí nós entramos em uma série que nós vamos falar sobre avivamento, e quando a gente olha para a história do avivamento, começa justamente nesse lugar de olhar para o nosso coração, de olhar qual é a nossa condição. Isso foi uma das perguntas que nós mais fizemos durante o estudo de Malaquias. Onde está o seu coração? Aonde está o seu coração? E aí quando nós olhamos para a nossa situação, e às vezes a gente se depara com uma coisa, poxa Senhor, estou tão distante do Senhor. Talvez eu estou muito envolvido na igreja. Eu faço muitas coisas para Deus. Faço tantas coisas para o Senhor que nem tenho mais tempo para o Senhor. Quando nós se deparamos com a nossa pobreza espiritual, nós somos levados a ir em direção ao Senhor. Somos levados, somos despertados a... Cara, eu não quero ficar nesse lugar. Eu não quero viver essa vida de apatia. Eu não quero viver essa vida, sabe, só vivendo e vindo na igreja e todo domingo e tal. Eu venho e saio, todas as coisas ficam, sabe, iguais. Eu quero voltar a viver aquilo que eu vivi quando eu conheci o Senhor. Sabe, quando eu me arrependi, quando eu me converti, quando eu estava assim amando o Senhor. E quando a gente está nesse, que a gente fala de primeiro amor, né, a gente está muito focado na palavra do Senhor, a gente está muito dedicado à oração, a gente está dedicado a jejuar, e isso muitas vezes vai se perdendo. E aí a gente precisa voltar para esse lugar. E enquanto nós estamos voltando para a palavra, voltando para a nossa comunhão com Deus, então nós vamos tendo nosso coração sendo transformado pelo Senhor. E aí, essa vida volta novamente, né? Esse reavivar volta. E a gente começa então a transbordar isso. Outras pessoas são tocadas por isso. Nós tivemos esse final de semana, né, o famoso Descende. E muitas vezes as pessoas podem olhar para isso e pensar, isso é o avivamento. Tem um estádio inteiro cantando, louvando ao Senhor. E não necessariamente é um avivamento. Enquanto isso não começar no nosso coração. O avivamento seria essas pessoas que estão lá no estádio voltando para suas igrejas e vivendo aquilo que elas foram chamadas a viver. O avivamento seria essas pessoas saindo desse estádio, amando o Senhor, amando a sua palavra e pensando, cara, eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra do Senhor, eu vou ter uma vida de mais comunhão, de mais devoção ao Senhor. E muitas vezes o que a gente tem é só um momento de uma explosão de, sabe, de alegria, de ânimo e tal, e às vezes a gente pensa, poxa, isso é avivamento. Mas quando a gente olha até para a nossa história como Calvary, a gente vê a esposa do Chuck olhando pessoas que não tinham igreja. Pessoas que eram abandonadas, que elas não teriam vez de entrar em uma igreja. Ela se compadece dessas pessoas. Fala para o seu marido, Chuck, a gente precisa arrumar um lugar para essas pessoas. Ela chora, ela ora, ao ver a condição daquele povo. Mas ela não se limita a simplesmente orar. Eles agem, abrem as portas. As pessoas vão se chegando. Então, que a gente possa, enquanto a gente estiver estudando o livro de Neemias, de verdade, que a gente seja chamado para esse lugar de oração. Para esse lugar de, já que nós saímos de Malaquias, para a reflexão de como a nossa vida estava com Deus, que agora a gente possa estar em um momento de orar, de colocar a nossa vida diante de Deus. De colocar, Senhor, eu sei que eu não tenho estado no lugar que eu deveria estar, eu sei que talvez meu coração não está no lugar certo.
Mas me perdoa, Senhor. Me perdoa, e eu lembro de que o Senhor é esse Deus perdoador, esse Deus misericordioso, esse Deus de amor e esse Deus que vai em direção àquele que o busca. Nós passamos por aqui nesse primeiro capítulo e nós temos várias vezes a palavra oração sendo repetida. E é importante a gente lembrar de como isso é importante, de como a oração é importante. John Bunyan, ele tem uma frase que diz assim: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. E o Spurgeon dizia assim: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Então a gente não sabe para onde Deus vai nos levar nesse ano. Mas a gente quer estar em oração diante disso. A gente quer ter o nosso coração no lugar certo. Fazer as perguntas certas. Uma coisa interessante é que a gente vê que não tem algo falando que o Senhor chamou Neemias. O Senhor falou para Neemias. O Senhor usou um profeta para chamar Neemias para fazer alguma coisa. Neemias se preocupa. Neemias pergunta. Neemias se interessa. E ele então se coloca em oração. E essa oração vai levar ele a fazer algo para o Senhor. Que nós estejamos assim, com nossos corações interessados acerca do que Deus quer fazer na nossa igreja. Que nós estejamos em oração, mas também disponíveis para aquilo que Deus quer nos usar. Amém? E uma última coisa. Ali diz que, no finalzinho, né, do versículo 11, fala assim: nessa época eu era copeiro do rei. Por que isso é interessante? Porque a função de um copeiro era uma função nobre, era uma função assim, era um bom trabalho. Neemias estava em um lugar confortável. O copeiro, ele tinha a função muitas vezes de provar a bebida do rei antes que ele tomasse para saber se ela não estava envenenada. Mas como ele lidava ali com o rei diretamente, muitas vezes era uma função que ele acabava se tornando um conselheiro, uma pessoa muito próxima do rei. Então Neemias estava em uma vida confortável. E mesmo diante de uma vida confortável, mesmo em uma situação que ele poderia assim, tá bom, o povo está lá sofrendo e tal, a cidade está destruída, mas eu estou aqui, né, na casa de inverno, e fresquinho e gostosinho, né? Mas ele se importa. Ele tem o coração no lugar certo, preocupado com o povo, preocupado com as pessoas. E aí isso me faz lembrar aquilo que o Matt ensinou domingo passado. Quando Jesus chega para Pedro e pergunta: você me ama? Pedro havia falhado miseravelmente com o Senhor. Havia negado o Senhor 3 vezes. Havia se distanciado do Senhor.